Vamos pensar no Brasil por um instante. Mas não como um país, e sim como uma máquina imensa e complexa. E toda máquina, para funcionar, precisa de um motor, certo? Bom, esse motor tem um nome: São Paulo. Nesta análise, a gente vai desmontar essa peça-chave para entender como ela realmente move uma nação inteira. E para começar, olha só esse número: 33%. Um terço de toda a riqueza que o Brasil produz vem de um único estado. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, se São Paulo fosse um país, sua economia seria uma das maiores da América Latina, passando na frente de vizinhos como o Chile ou a Colômbia. É uma força econômica monumental. E aí vem a pergunta, né? Como? Como isso aconteceu? Obviamente não foi por acaso. Foi um processo construído ao longo de séculos. Uma história de muita ambição, de riqueza e de uma transformação que acabou mudando a cara do Brasil para sempre. E é essa história que a gente vai ver agora. Essa nossa viagem começa justamente aqui, numa transição que define o Estado. A passagem do chamado ouro verde, o café, que fez a fortuna do Brasil, para a selva de concreto que hoje é o seu coração pulsante. Bom, essa linha do tempo ajuda a gente a entender os pontos principais. Tudo começou de forma bem modesta, lá em 1532. Depois, foi do Planalto Paulista que saíram os bandeirantes, empurrando as fronteiras do Brasil para o interior. Mas o grande pulo do gato mesmo veio no século XIX. O boom do café não só trouxe uma quantidade absurda de dinheiro para o Estado, como, mais importante ainda, construiu a infraestrutura, as ferrovias. Então, quando a era do café acabou, São Paulo já tinha os trilhos, já tinha os portos, já tinha o capital. A transição para a indústria não foi bem uma escolha, né? Era o próximo passo, o passo lógico. E foi essa base histórica toda que deu origem ao gigante que a gente conhece hoje. Mas, olha, seria um erro enorme pensar que São Paulo é só indústria, só chão de fábrica. A economia moderna de lá é muito, mas muito mais sofisticada que isso. E aqui talvez venha a primeira surpresa para muita gente. Apesar da fama de industrial, a maior fatia da economia paulista hoje vem, na verdade, do setor de serviços. A gente está falando de finanças, tecnologia, comércio. É um cérebro econômico, não apenas um músculo. Claro que a indústria continua sendo vital, assim como o agronegócio, que ainda é uma potência. Essa mistura, essa diversidade é o grande segredo da sua força. E o que sustenta tudo isso? Bom, são estes pilares aqui. É em São Paulo que o dinheiro do país circula, lá na Bolsa, a B3. É lá que se projetam e constroem carros e tecnologia de ponta. E, ao mesmo tempo, nos campos do interior, as fazendas estão produzindo cana-de-açúcar e laranja para o mundo todo. É um sistema que joga em todas as posições, do mercado financeiro global à agricultura de exportação. Claro, uma economia desse tamanho não existe sozinha, né? Ela é movida por gente, por milhões de pessoas. E para a gente sentir a energia de São Paulo, a gente precisa olhar para essa dimensão humana que é tão gigante quanto a sua economia. Esse número aqui, olha, diz quase tudo, 95%. Isso quer dizer o seguinte: viver em São Paulo é, na esmagadora maioria das vezes, viver na cidade. É um estado de metrópoles, onde o campo, por mais produtivo que seja, é só o pano de fundo para uma realidade urbana que define tudo. E o coração de tudo isso, claro, é a capital, a Grande São Paulo. Com 21 milhões de habitantes, não é só uma cidade, é uma das maiores concentrações de gente do planeta. Um verdadeiro imã de pessoas, de ideias, de capital, é quase uma força da natureza, com uma gravidade que puxa tudo e todos para perto. Só que, claro, viver numa mega cidade assim tem outro lado, o dos contrastes absurdos. De um lado, bairros com uma infraestrutura que parece de primeiro mundo, centros de poder, de riqueza. Do outro, a poucos quilómetros de distância, periferias gigantescas com falta do básico. E não são dois mundos separados, eles existem ali, lado a lado, marcando a paisagem social de um jeito muito forte. E essa paisagem de gente é também um mosaico de culturas. A identidade paulista foi se formando com as ondas de gente que chegaram de todos os cantos. Pessoas da Itália, do Japão, de nações árabes, de Portugal e, claro, milhões e milhões de brasileiros de outras regiões, principalmente do Nordeste. Essa mistura toda criou uma cultura cosmopolita que é única, que a gente sente na comida, na música, no jeito de falar nas ruas. Pois é, mas um crescimento tão rápido, tão explosivo, não vem de graça, né?
A conta uma hora chega. E a última parte da nossa análise é justamente sobre isso, o preço que se paga pelo progresso em São Paulo. E o ponto central é esse aqui. A mesma força que ergueu São Paulo como potência também abriu umas feridas bem fundas, tanto no meio ambiente quanto na sociedade. O crescimento foi muito mais rápido do que a capacidade de planejar e de administrar tudo isso de um jeito sustentável. E essas consequências a gente vê no dia a dia. Rios como o Tietê e o Pinheiros, que se tornaram praticamente esgotos a céu aberto. As enchentes que paralisam a metrópole toda vez que chove um pouco mais forte. A Mata Atlântica, que um dia cobriu toda a região, hoje só existe em pedaços. E talvez o mais sério de tudo, a ocupação de áreas de risco por quem não tem para onde ir, criando um perigo constante. É o lado mais duro do desenvolvimento. No fim das contas, a gente chega a uma conclusão que essa frase resume muito bem. São Paulo não é um ponto fora da curva no Brasil. É o Brasil em uma escala amplificada. As suas vitórias, a sua diversidade incrível, as suas contradições chocantes e os seus desafios gigantescos são, no fundo, um espelho da nação inteira. Isso tudo nos deixa com a pergunta que fica no ar. O motor do Brasil parece ter chegado a uma encruzilhada. Como é que essa potência vai conseguir equilibrar a necessidade de continuar crescendo com a urgência de ser mais sustentável e mais justa com a sua gente? A resposta a essa pergunta não vai definir só o futuro de São Paulo, pode muito bem definir o rumo de todo o Brasil.